pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória até eu finalizar o curso de licenciatura em matemática, que foi em dezembro do ano passado. Eu obtive um feedback bem legal no meu vídeo sobre o curso de verão no IMPA, que eu vou deixar aqui em cima linkado. Então eu acho que pode ter bastante gente que se interessa por matemática aqui no YouTube, então esse vídeo é para auxiliar se você está perdido, se você cogita fazer matemática, quem sabe você se identifica um pouquinho com a minha história. Então, para começar, eu não gostei assim de matemática desde sempre, não foi minha matéria preferida desde que eu era pequenininha, assim. Eu sempre tive muita facilidade. Acho que isso é uma coisa que, como os meus pais sempre me deram bastante incentivo mental, digamos assim, sempre tive muito joguinho de lógica. A minha mãe, ela é formada na licenciatura curta em matemática e ciências, então ela trabalha com ensino fundamental, né, então as disciplinas de matemática e ciências. Então, ela sempre me deu joguinhos desde cedo e coisas assim. Eu acho que isso é muito, muito importante, sabe? Incentivar a criança desde cedo para ela começar a ter esse raciocínio mais rápido. E comigo sempre foi assim, eu sempre tive facilidade, até na tabuada eu lembro que só comecei a confundir quando de repente foi a do 6, do 7, do 8, e daí, ai meu Deus, eu fiquei confusa, foi muito rápido, mas consegui superar isso. E no ensino fundamental, a maior parte dele, eu diria que até ali quinta, sexta série, eu era indiferente com matemática, eu tinha essa facilidade, mas eu gostava mais de português. Eu ainda amo muito português, mas enfim, matemática era uma coisa que eu não gostava, assim, muito. Eu era neutra, assim, era indiferente pra mim. Mas como eu sempre tive muita facilidade, acho que isso era uma coisa legal. Então até ali, oitava série, assim, que seria tipo a última série do ensino fundamental, foi quando eu comecei a estudar mais pra prova de matemática. Porque antes, tipo, eu nem estudava, eu fazia todos os exercícios, sempre fui uma aluna, assim, muito de fazer tudo que tinha que ser feito. E sempre fiz tudo, me dediquei, mas não tinha aquilo que estudar pra prova pra ir bem. Aí na oitava série, eu acho que foi quando eu comecei a estudar um pouco mais. E aí, no primeiro ano do ensino médio, eu tive um professor um pouco complicado, assim. E aí, na oitava, eu comecei, assim, a despertar isso de eu sou boa em matemática. E aí, no primeiro ano, eu não me dei muito bem com esse professor. E aí foi quando eu fui a primeira vez que teve uma prova que, tipo, eu não fui muito bem. E aí isso me deixou muito brava, porque eu acho que o que eu gostava na matemática era isso de me destacar, de, tipo, ser boa, assim, sendo bem sincera. E continuava indo muito bem em português e tal. Mas aí tinha isso com matemática que era eu, porque como tem todo esse estereótipo, assim, de ai, matemática é difícil e tal, então meio, tipo, meio que me achava, assim, por ser boa, assim. Não que eu me achasse mais que os outros, mas isso elevava a minha autoestima. E aí quando eu fui mal, eu fiquei, tipo, muito chateada, sabe? Mas porque eu tinha ido mal, assim. Não era uma frustração por amar matemática e ter ido mal. E aí no segundo ano eu trocou o professor, foi uma professora maravilhosa. E aí eu lembro muito, muito bem de quando a gente estava aprendendo regra de Cramer. E eu achei fantástico, porque acho que aí foi o momento em que eu entendi que alguém fazia matemática, talvez por levar o nome dele assim, tipo, foi Cramer que elaborou isso. E aí, nossa senhora, eu fiquei apaixonada, daí eu até fui lá com a professora, mas tipo, na minha cabeça eu pensava, tipo, meu Deus, será que baixou uma inspiração divina e ele pensou nisso? Como que ele pensou isso? E aí a minha professora foi legal e teve a paciência de me dizer que obviamente não é assim que funciona, que eles testam muito e aí chegam nas coisas. E acho que isso é uma grande falha, a gente não ensina na escola que matemática é um processo que levou muitos anos para descobrirem as coisas e que eles, enfim, descobriram, criaram todas essas coisas e erraram muito e não deu certo. E às vezes pensando numa coisa eles descobriram outra. E que matemática é toda essa construção. E foi aí o momento que, tipo, me deu o flash, matemática é construção. E aí que despertou o meu amor. E aí segui o ensino médio e eu continuava, tipo, querendo ir muito bem. Embora eu sempre fizesse uns erros muito bestas, assim. Tipo, conta. Eu sempre faço uns erros muito idiotas de conta, assim.
Mas eu gostava muito. Outra situação traumática que eu lembro foi, acho que 7ª série, eu lembro ainda mais ou menos onde é que eu tava sentada na sala, porque isso foi traumático mesmo. Foi quando a gente tava aprendendo a regra de 3 composta. E a professora falou daquele diretamente, inversamente proporcional, flechinha pra cima, flechinha pra baixo, mais, menos, menos. E eu não entendi nada. E aí, tipo, naquele momento eu pensei, meu Deus, será que as pessoas que não gostam de matemática e não entendem se sentem assim? E aí, tipo, caiu meu chão, eu não entendi nada. Eu fiquei, meu Deus do céu, como pode isso? Aí bateu o sinal, a gente foi pro recreio, eu me lembro muito bem. E daí, na volta do recreio, a professora reexplicou. E, tipo, beleza, aí foi, sabe? E também eu fiquei por muito tempo com problema com frações, porque no meio da 5ª série eu troquei de escola. E aí, na escola que eu estudava antes, a gente estava começando a aprender soma e subtração de frações, e pra escola que eu fui, eles já estavam em multiplicação e divisão. Então, por anos, assim, tipo, até a minha faculdade, não que eu não soubesse fazer, mas sabe aquela automatização? Pra mim, matemática sempre foi muito automático na escola. Tanto que eu gostava das provas, porque era tipo um momento relax, assim, eu fazia muito no automático, sabe? Tipo, não tinha que pensar muito pra fazer as provas. E aí, enfim, com frações eu fiquei com esse problema. Hoje eu já tô mais acabei a faculdade, tô mais livre, porque eu já trabalhei muito com frações, sabe? Eu acho que matemática tem muito isso de exercitar, até o negócio ficar fixo ali na mente. E aí, então, chega 3º ano, tem que escolher o que fazer. Então, por muito tempo, eu quis fazer arquitetura. Tipo, acredito que desde a 5ª série até o 1º ano do ensino médio. E aí, eu achei que a arquitetura tivesse matemática e não muito desenho. Eu tava crente que podia usar o computador, assim, pra tudo, porque eu sou péssima com desenho. E aí eu descobri que não é bem assim, que quase não tinha matemática, que tinha que desenhar bastante, e aí acabei abandonando a arquitetura. Mas se hoje me dissessem que eu tenho que voltar pra faculdade e fazer alguma coisa que não seja ligada à licenciatura, acho que a arquitetura é o primeiro curso que eu iria, assim, eu acho muito legal. Principalmente a questão de design de interiores, tipo os programas do Discovery Home and Health, assim, de construção, eu amo, sou obcecada. Mas aí acabei abandonando a arquitetura, fiquei perdida um tempo. E aí, como surgiu isso de eu gostar muito de matemática, eu achei que eu podia fazer algo na área. Daí eu comecei a pesquisar as engenharias, que é o primeiro que a gente pensa, né, exatas. Só que não tinha nenhuma, assim, que eu me visse atuando, sabe? Ou que meu olho brilhasse quando eu pensasse. E aí, acabou não dando muito certo nas engenharias. E aí, eu não tinha muito apoio pra fazer matemática, meus pais não recomendavam muito, sabe? Eu sempre via a parte da minha mãe, assim, como é complicado, assim, sabe? Ela se dedica muito, mas mesmo assim tem a questão dos alunos que não ajudam às vezes, o contexto, enfim, eu vi que era uma profissão que é sofrida, então por muito tempo eu não quis. E aí eu comecei a querer ser professora, enfim, mas não tinha muito esse apoio, e aí eu tava em dúvida entre matemática e letras, porque apesar de eu ter desenvolvido esse amor louco por matemática, eu comecei a me destacar muito em português também. E aí eu fiquei na dúvida, só que eu tinha as duas coisas, eu tinha muito medo de ser professora e não saber explicar por eu ter facilidade. Isso sempre foi um medo muito grande meu. E até português eu acho que eu ainda sei mais pros outros do que pra mim, do que matemática. Matemática eu ainda acho que é mais tranquilo. Português é uma coisa que tipo, eu sei, mas é difícil explicar pros outros. O telefone tá tocando. E aí nisso de começa a fazer pesquisas, né, porque ainda a questão da licenciatura ainda não estava bem fortalecida em mim, eu acabei encontrando estatística. Não lembro como que eu cheguei em estatística. Eu sei que tipo, eu vi umas coisas muito boas, eu vi que envolvia matemática e que era tipo a profissão do futuro. E aí eu decidi, perfeito, é isso aí que eu vou fazer. Aí me inscrevi nos vestibulares, aqui no Rio Grande do Sul só tinha nas duas federais. Em Santa Maria eu já tinha feito, era a prova seriada, então eu fiz primeiro e segundo ano, e daí no último ano do ensino médio eu tinha que fazer de novo. E tinha a URGS que eu tinha que fazer a prova. E aí eu dei os boletos naquela época pro meu pai, o das federais era mais caro, ele deixou pra pagar depois.
e ele esqueceu. E aí, tipo, tudo aquilo que tava certo na minha cabeça foi por água abaixo, assim. E aí foi muito complicado, eu chorei por 2 horas, porque eu tinha o sonho de estudar na URGS desde sempre. Não que eu soubesse direito, mas sempre falaram, tipo, URGS é bom, tu vai estudar na URGS, não sei o que. E eu pensei, tipo, tá, legal. É isso que eu vou fazer. E aí, putz, foi tudo por água abaixo. E daí vai de novo a Camila atrás. E aí até foi essa professora de matemática que me falou umas coisas assim muito legais. Tipo, ela falou que eu tinha que ver a vida que eu queria ter, porque até medicina eu cogitei na época. Um pouco antes disso. E aí foi quando ela me falou, tipo, sendo professora eu consegui trabalhar meio turno e criar meus filhos, por exemplo. E aí isso é uma coisa que ninguém fala, sabe? Ninguém diz, pensa na vida que a tua carreira vai te proporcionar. E isso é muito louco, sabe? Porque realmente é uma coisa tão importante e ninguém fala. E aí ela também me falou, se tu tá pensando em letras e matemática, vê o que tem em comum aí, que é a licenciatura. E aí eu pensei, acho que é isso mesmo que eu quero. Aí eu vi o filme Escritores da Liberdade também, nessa época. E foi, tipo, que mudou, assim, a minha visão do filme. Eu recomendo pra todo mundo. Deu um calorzinho no meu coração, sabe? Eu vi que é com pessoas mesmo que eu quero trabalhar. Isso é uma coisa muito importante também, que até eu pensava na engenharia e na própria arquitetura, sabe? Eu preciso dessa troca com pessoas. E aí, nisso eu me achei na licenciatura. E aí foi assim e por esses motivos que eu escolhi o curso. Então, pela questão de gostar de trabalhar com pessoas, gostar da matemática e, enfim, era isso, não tinha certeza direito, a gente tem uma ideia às vezes do que são as coisas e elas não são bem assim. E aí foi muito engraçado porque na época essa mesma professora de matemática falou assim em algum momento, mais do que matemática eu gosto de ser professora. E aí isso foi na época que eu tava bem obcecada por matemática em si, foi antes de eu perceber que eu queria ser professora. E aquilo me chocou muito, eu pensei, como assim? Adeus a matemática e você falando isso? Não, tem que amar a matemática mais que tudo. E aí hoje faz sentido pra mim, sabe? Eu amo matemática, mas o que me fez continuar assim no curso, digamos assim, foi a questão de lidar com pessoas, foi os projetos que eu fiz ao longo da minha graduação. Enfim, como esse vídeo tá um pouco longo, então eu vou fazer um segundo vídeo contando como foi o curso, a experiência pra mim. É claro que é única, em cada universidade, pra cada pessoa vai ser de um jeito, mas eu acho que eu posso compartilhar um pouco dessa experiência também com vocês. Então, muito obrigada por terem assistido. Nos vemos nos próximos vídeos. Não esqueçam de curtir se vocês gostaram, deixar comentários e sugestões. Por hoje é só. Beijinhos!